Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando início a este culto nesse segundo domingo de fevereiro. Claro que em outras épocas as igrejas, em sua maioria, estariam realizando os retiros de carnaval, alguns irmãos estariam viajando para eventos sociais, mas a pandemia comprometeu e as igrejas não fazem o retiro por causa da aglomeração. Ainda que não haja condições de fazer o que antes era tão facilmente realizado, as igrejas têm se mantido fiéis ao Senhor na adoração, na proclamação da palavra do Senhor. Por isso que nós da PIB da Barra em Duque de Caxias continuamos. Claro que nós gostaríamos de ter toda a tranquilidade e as condições para cultuar a Deus sem nenhum receio, sem nenhuma restrição. Mas, como vocês já sabem, nós estamos tendo dois tipos de culto. No domingo pela manhã, como agora você está participando, é o culto através das redes sociais. E à noite nós temos o culto presencial. Por enquanto, no mês de fevereiro, assim vamos fazer. De manhã não tem EBD, nem culto presencial, apenas o culto através das redes sociais. E à noite, ou melhor, nos domingos à noite de fevereiro, às 18 horas. Em breve, se Deus permitir, no mês de março, voltaremos à escola bíblica e ao culto dominical pela manhã, mantendo o culto das 18 horas. E você é o nosso convidado. Oramos a Deus, oramos ao Senhor, para que sejamos perseverantes na comunicação da palavra dele. Deus realmente quer fazer grandes coisas na minha, na sua, na nossa vida. Para tanto, tenhamos fé e continuemos com alegria, louvando e adorando ao Senhor. Nós vamos ter agora um momento de intercessão e eu quero aqui lembrar para que nós oremos, para que Deus realmente nos dê a grande bênção de que toda a população brasileira seja vacinada, não só os idosos, não só os do grupo de risco, os que têm a prioridade na área da saúde, mas também os adolescentes a partir dos 16 anos, como está proposto, que todos nós sejamos realmente vacinados para que possamos voltar a esta vida mais tranquila, sem receio. Vamos então orar. Quero convidá-lo a meditar nesse texto, Salmo 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Vou repetir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado por essa liberdade, por essa oportunidade de cultuar ao Senhor, adorando o teu santo nome. Muito obrigado a Deus, porque apesar das limitações e restrições que a pandemia tem apresentado e tem imposto, nós podemos pregar a tua palavra através das redes sociais e nos cultos presenciais que têm acontecido. Abençoa as igrejas que têm sido realmente atuantes, corajosas, pregando a tua palavra por todos os meios possíveis. Oramos a Deus para que o Brasil seja livre da pandemia, como também todas as nações que sofrem por causa da Covid-19. Ó Deus, nós cremos no teu cuidado, em teu amor, e que tu nos dês a grande bênção de voltarmos aos cultos presenciais sem nenhuma restrição. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter agora uma participação musical, um momento de louvor e adoração ao Senhor. Se você souber da canção, cante, se não, apenas ouça e medite, pedindo a Deus que Ele prepare o seu coração para a mensagem que tem como base bíblica Mateus capítulo 13, verso 44, a maior riqueza para a sua vida. Antes, porém, eu quero aqui lembrar dos nossos compromissos financeiros. Estamos fazendo uma reforma do espaço de culto aqui na nossa congregação e você pode somar, você que é membro da PIB da Barra em Caxias, dê a sua oferta, contribua com o dízimo. A informação bancária é Banco Itaú, conta agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com.
sem nenhum custo você pode dar a sua oferta e contribuir com o seu dízimo. E você que não é membro da PIB, da Barra Católica, mas quer ajudar, pode fazer e nós vamos receber com muita alegria a sua contribuição. Vamos então para a música e logo em seguida a reflexão na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me disse
você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Muito bem, irmãos e amigos, Deus falou ao seu coração, preparando para essa breve reflexão que teremos com base em Mateus 13, verso 44. Como vocês já sabem, nesses domingos nós estamos meditando uma série de mensagens com base nas parábolas de Jesus, apenas o capítulo 13, que são parábolas relacionadas ao reino de Deus especificamente. Didaticamente, Mateus aglutinou algumas parábolas que Jesus contou para explicar diversos aspectos relacionados ao reino de Deus. E aqui no verso 44 encontramos só nesse único versículo uma parábola muito interessante, como as outras também. Diz assim nas palavras de Jesus: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A parábola é pequena, mas é riquíssima, fazendo aqui um trocadilho com a mensagem, é riquíssima em seu conteúdo. Vocês sabem que parábolas são contos do cotidiano, situações comuns que acontecem no dia a dia, em qualquer sociedade, em qualquer cultura, respeitando os usos e costumes daquela sociedade, daquela região. Então, naquela época de Jesus, isso acontecia. Em função de existirem poucos bancos, os bancos daquela época não são como os de hoje e nem na quantidade do que hoje a gente encontra. Então era comum as pessoas esconderem os seus tesouros, as suas riquezas em lugares, e muitas vezes as pessoas perdiam por questões de não registrarem, por questões de perderem as referências, os tesouros ficavam escondidos. E então Jesus conta esta parábola de alguém que encontrou um tesouro escondido, que vai, compra, vende tudo que tem, compra o terreno para ficar com aquele tesouro. Uma coisa interessante, antes de nós meditarmos especificamente com base nessa frase, a maior riqueza para a sua vida, eu quero então dizer uma coisa muito interessante, talvez alguns nem concordem, mas é fato. O conceito de riqueza tem que ser levado em consideração, tanto o conceito objetivo como o conceito subjetivo. O conceito objetivo de riqueza tem a ver com seu valor específico. Quando se fala de riqueza no conceito objetivo, é aquilo que é numérico, aquilo que é quantificável, aquilo que é monetário. Não há dúvida, um saco com 1000 moedas de ouro é uma riqueza objetiva. Por exemplo, como Jesus contou na parábola dos talentos, um servo ganhou ou recebeu 5.000
talentos, o outro 2 e o outro 1. Naquela época, um talento era equivalente a 6.000 denários, e um denário era correspondente a uma diária de trabalhador. Então, 5 talentos eram 30.000 denários, 2 talentos, 12.000 denários, e um talento, 6.000 denários. Então, isso é uma riqueza objetiva, é um valor específico. Mas a riqueza subjetiva tem a ver com a percepção, tem a ver com a questão afetiva, tem a ver com aquilo que tem sentido e significado para a pessoa, não necessariamente para outras. Por isso que quando se fala de riqueza subjetiva, há pessoas que se contentam, como aquela criança, eu queria tanto ganhar uma boneca. Para aquela criança, uma boneca era a sua maior riqueza. Mas para outros, ter um carro de 2 milhões de reais é algo que tem realmente grande significado. Então, a riqueza subjetiva depende de cada pessoa, mas a riqueza objetiva, monetária, não tem questão. Está ali claro, está posto. E então Jesus fala dessa riqueza, desse tesouro. E então ele começa a parábola dizendo o seguinte: o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido. Novamente, como nas parábolas anteriores, Cristo faz uma analogia, faz uma comparação. Ele não está dizendo que o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido. Se nós tivéssemos uma leitura, ou se Cristo falasse apenas que o reino dos céus é como um tesouro escondido, ficaria comprometido o sentido de toda a sua mensagem. Mas o que ele quer dizer é que existe algo a mais do que apenas o tesouro escondido. Mas a parábola começa com essa afirmação: o reino dos céus é como um tesouro escondido. E então a coisa que eu acho muito interessante é que o tesouro escondido é aquele tesouro que está oculto aos olhos das pessoas. Quem vê um tesouro escondido? Quem vê algo que está oculto aos seus olhos? É impossível. O reino dos céus, podemos então aferir de acordo com a palavra de Deus, podemos afirmar, melhor dizendo, que o reino dos céus, nem todos reconhecem o seu valor, nem todos conseguem vê-lo. O reino dos céus, Jesus disse em outras palavras, como o apóstolo Paulo, o reino dos céus não é visível aos olhos humanos. O reino dos céus é um reino espiritual. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo disse: o reino de Deus não é comida, não é bebida, não são as coisas deste mundo. O reino dos céus é algo muito maior que aquilo que o mundo percebe. Mas Cristo diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Ah, meus queridos, quantas pessoas estão com seus olhares voltados para as riquezas deste mundo? Quantos estão com o coração voltado para aquilo que é material, físico, que é monetário? Quantos estão buscando as riquezas deste mundo? Quantos estão com seus olhos fechados para o reino de Deus? Quando você olha para as grandes obras deste mundo, que tem valor extraordinário, as pessoas buscam, almejam. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa sobre perfume, e na época o perfume mais caro do mundo, pasmem, o perfume mais caro do mundo era um frasco de 500 ml, meio litro de perfume, feito de cristal, um cristal caríssimo. O perfume era de uma essência única, e esse perfume estava avaliado em 500 mil reais. Eu acho que cada gota que alguém pudesse usar tinha uma lágrima caindo do olho por causa do valor. Por exemplo, uma das obras mais caras do mundo, que são os rascunhos feitos por Leonardo da Vinci. Esse material foi comprado por um
pesquisador, não sei quantos milhões de dólares. E segundo a pesquisa que eu fiz, a pessoa comprou e guardou num tesouro, ou melhor, num cofre, para ninguém mexer. Imagine só, gastou milhões de dólares para comprar os, digamos, rascunhos das invenções de Leonardo da Vinci, para deixar guardar para ninguém ver. E por que as pessoas gastam tanto? É porque elas consideram isso tanto de algo muito valioso. Mas o reino de Deus, quem dá valor ao reino de Deus? Quem dá valor à Bíblia, à palavra do Senhor? Quem dá valor à pregação? Você está aqui vendo a Bíblia. Quem dá valor à palavra de Deus? Quem dá valor aos louvores ao nosso Deus? Quem dá valor às coisas relacionadas com respeito à palavra de Deus, à igreja de Jesus? E Jesus então diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante, é comparado a um tesouro escondido. Sim, o reino de Deus pode estar oculto aos olhos de muitos, mas não imperceptível para aquele que realmente tem sido alcançado pela palavra do Senhor. É interessante observar que nesse texto, nessa parábola, Cristo diz algo muito interessante. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Por isso que essa mensagem tem esse título: a maior riqueza para a sua vida. Quais são as coisas valiosas para a sua vida? Quais são as coisas que têm sentido para você? A pandemia, de alguma forma, tem provocado muitas reflexões. Aquilo para o qual as pessoas corriam, considerando tão valiosas essas coisas, agora perderam seu sentido por causa da pandemia. Procure avaliar. O reino de Deus, disse Jesus, é comparado a um tesouro escondido. Mas aí ele continua, escondido num campo, certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Esse texto, essa frase aqui é muito interessante. A Bíblia está mostrando nessas palavras de Jesus que o tesouro estava escondido no campo, mas um homem, sem que tivesse planejado, sem que tivesse desejado, encontrou. Foi, digamos, sem querer. Ele estava andando no campo, ele estava trabalhando no campo, talvez arando um campo, de acordo com outras traduções. Ele estava trabalhando no campo e então ele bate a sua ferramenta de trabalho numa canastra, num baú, como se está vendo aí na foto, e aí ele olha, se agacha, examina, e aí ele percebe que ali há um tesouro. Então diz a Bíblia que ele encontra por acidente, ele encontra sem querer. O reino de Deus é assim. Tem gente que não está preocupada com as coisas relacionadas a Deus. Há pessoas que estão vivendo no seu dia a dia, na sua rotina, ou nessa nova rotina, sem se preocupar com as coisas relacionadas a Deus. Mas em algum momento, de modo inesperado, a palavra chega ao seu coração, a pessoa é impactada pela palavra. Eu me lembro de um homem chamado Renato. Ele estava envolvido com o mundo do crime, das drogas. Ele era conhecido como Renatinho, temido Renatinho. E um dia, com 21 anos de idade, ele estava voltando para casa, passou pela porta de uma igreja, e aí ele conta essa história da sua conversão. Ele estava fumando, e aí quando passou pela porta da igreja, ele deu um trago, ou uma tragada, e sentiu um gosto amargo, jogou o cigarro fora, acendeu um novo cigarro, deu uma nova tragada, gosto amargo, ele jogou o cigarro fora, mas aí ele ouviu uma canção que saía daquele tempo, aquela música o impactou, ele entrou, ouviu o evangelho e se converteu. Ele não estava planejando, ele não tinha colocado naquele dia como na sua agenda: eu vou ao templo ouvir a palavra. Foi sem querer, mas Deus impactou a palavra dele, como Lídia.
A Bíblia diz que Lídia era vendedora de púrpura, e púrpura era um tecido caro, era um tecido que as mulheres desejavam, e só quem tinha poder aquisitivo muito é que podia comprar. E Lídia foi até a beira do rio lavar as suas roupas ou vender seus tecidos para as mulheres que lavavam as roupas. E diz a Bíblia que Paulo e os outros que o acompanhavam foram àquele lugar porque Paulo desejou pregar o evangelho para aquelas mulheres e orar também. Mas aí diz a Bíblia que enquanto Paulo pregava para aquelas mulheres, Deus abriu o coração de Lídia, ela se converteu, ela entregou a vida a Jesus. Lídia não procurou, mas ela teve o contato com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 13 que Sérgio Paulo, o procônsul, foi confrontado com a palavra. Paulo pregou e de modo não agendado, o Sérgio Paulo então entregou o coração para Jesus. O homem não planejou, andando pelo campo, andando por aquele lugar, trabalhando no campo, então ele descobre que naquele campo há um tesouro. Diz a Bíblia que ele se alegra. Ele se alegra. O fato de ele ter encontrado um tesouro naquele campo, diz a Bíblia, nas palavras de Jesus, que então ele, cheio de alegria. Ninguém fica triste quando acha algo bom. Ninguém fica triste quando acha algo que desejava, que sabe, reconhece o seu valor. Quantas pessoas ficam tristes quando perdem? Quantas pessoas lamentam quando algo de valor não existe mais? Mas aqui não. O homem se alegrou quando encontrou naquele campo um tesouro escondido. A palavra de Deus traz alegria em nosso coração. Em João capítulo 16, na parte final do capítulo, Jesus disse: eu deixarei com vocês a alegria. A minha alegria estará no coração de vocês e ninguém poderá tirá-la. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, disse: alegre-se no Senhor. Outra vez digo a vocês, alegrem-se. O homem encontrou um tesouro escondido no campo e, cheio de alegria, ele toma uma decisão. O Evangelho traz alegria em nosso coração. Ainda que tenhamos sofrido, estamos em plena pandemia, estamos lamentando as perdas humanas, as dificuldades sociais decorrentes do desemprego, da falta de recursos, mas a nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria depende de Jesus. A alegria que o mundo oferece é de fora para dentro, mas é passageira. Mas a alegria que vem de Jesus é de dentro para fora e permanece para sempre. O homem encontrou um tesouro escondido e cheio de alegria. O Evangelho de Jesus traz alegria para o coração. Você já viu uma pessoa que crê em Deus triste? Ela pode estar sofrendo, mas não é infeliz. Quem escolhe fazer a vontade de Deus pode sofrer, pode padecer, pode ter reveses, mas não será infeliz. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, ele fala de que ele abriu mão de tudo por causa de Jesus. Ele considerou todo o seu conhecimento, o status como membro do Supremo Tribunal Judaico Sinédrio, ele abriu mão de tudo por causa de Jesus. Abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para a palavra de Deus, porque Jesus é a maior riqueza que você pode encontrar. Não há nada semelhante à palavra de Deus, não há nada tão poderoso como o Evangelho de Jesus, que perdoa os pecados, que traz vida nova. Por isso é que Jesus nessa parábola diz algo muito interessante, que é essa alegria que motivou o homem a tomar uma decisão. Qual foi? Diz assim a Bíblia: e tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha. E aqui, falando sobre essa alegria ainda, eu me recordo de alguns personagens bíblicos, principalmente do Novo Testamento, que tiveram esse impacto do Evangelho e que por causa do Evangelho
tiveram grande alegria na sua vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 9, a Bíblia fala da conversão dele. Ele era um homem odioso, um homem carrancudo, um homem que esperava ameaças contra os cristãos, um homem que era irado, um homem que, se pudesse, andaria com a espada desembainhada para perseguir e constranger os cristãos, um homem que se alegrou, concordou com a morte de Estevão, uma morte injusta por apedrejamento. Esse homem perseguia o Evangelho, falava mal de Jesus, mas em Atos 9 teve um encontro com Jesus, um encontro que transformou a sua vida. A mulher samaritana, uma mulher que tinha uma má fama, foi casada 5 vezes, o 6º não era marido dela, mas alguém com quem ela convivia. Sem dúvida alguma, uma mulher que tinha um conceito equivocado de felicidade. Quando ela se encontra com Jesus, ela não planejou, ela não desejou, como Paulo também não planejou, mas como Paulo, a mulher samaritana, teve um encontro com Jesus e se alegrou porque se converteu. Outro exemplo muito clássico na Bíblia é a conversão de Zaqueu. Zaqueu foi impactado pelo Evangelho e com alegria recebeu Jesus em casa. Mateus, que escreveu o livro que a gente está lendo, publicano, um homem que tinha muitas posses, mas se alegrou com o convite de Jesus para se tornar discípulo e depois apóstolo do Senhor. Então, traz alegria. A maior riqueza não está no que o mundo pode oferecer, mas no que nós podemos receber de Jesus, que é a salvação, a paz interior, a vida eterna no seu nome. Mas outra coisa interessante é que esse tesouro, essa riqueza maior para você, para mim, para todos nós, é uma riqueza que exige exclusividade. O reino de Deus exige de nós exclusividade. Diz a Bíblia aqui nas palavras de Jesus em Mateus 13:44, na parte B. Tendo encontrado, ou seja, quando o homem encontrou o tesouro escondido, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A Bíblia está dizendo que esse homem, nas palavras de Jesus, ele não esperava, mas quando ele encontrou o tesouro naquele campo no qual ele trabalhava, de acordo com outra tradução, então ele reconhece o valor daquele tesouro. O que ele faz? Ele esconde o tesouro novamente. E então ele faz uma segunda escolha, uma segunda decisão. Ele vende tudo que ele possui para comprar o terreno, porque naquele terreno, naquele campo, o tesouro está. Em outras palavras, a gente pode aqui entender que para obter aquele tesouro que está naquele campo, aquele homem teve que abrir mão de outras coisas. Isso nos mostra a exclusividade que o reino de Deus exige de nós. Você não pode, como Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 24, ele disse: vocês não podem servir a 2 senhores. Vocês vão amar a um e odiar a outro. Vocês vão satisfazer a um e aborrecer a outro. Não podem servir a Deus e a Mamon, que é o símbolo da riqueza. Ou seja, uma escolha implica em renúncia. Ou você aceita Jesus e renuncia ao mundo, ou você rejeita Jesus e abraça o mundo. Não tem como ficar migrando de um lado para o outro ou tentando ficar com as duas realidades. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, o apóstolo João disse: não ame o mundo, porque tudo que há no mundo passa, a concupiscência dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, isso tudo passa, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É uma escolha. Esse homem, para ficar com aquele tesouro que estava no campo, ele pegou todos os seus bens, os vendeu, e com aquele dinheiro adquirido, ele compra o terreno
porque ele sabe que naquele terreno há um tesouro. Naquela época era muito simples. O homem não poderia, encontrando um tesouro no campo, simplesmente sacar aquele tesouro e ir embora. Seria uma apropriação indébita, seria um furto, um roubo. Por isso que, para não ser, digamos, comprometido na sua legalidade, então o homem vende tudo, compra o campo, para que, sendo proprietário do campo, ele tenha direito a tudo que há no campo. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo e com seu sangue derramado na cruz comprou todos aqueles que passam a pertencer a Deus. Sabe daquela questão do resgate? Quando uma pessoa é sequestrada, há um preço do resgate e então é preciso pagar o valor do resgate para que a pessoa então seja livre. Pois bem, o escravo naquela época era assim. O escravizado, para ser livre, tinha que ter o seu valor pago. Era assim que as coisas funcionavam. O homem, então, para ter aquele tesouro escondido, ele abre mão de tudo, vendendo tudo, e compra o terreno, porque ele está focado no tesouro. A Bíblia diz que Jesus Cristo trouxe o Evangelho, que significa as boas novas de Deus para você, para mim, para todos nós. Você quer Jesus? Você quer Jesus para a sua vida? Então você tem que renunciar. Você tem que abrir mão das outras coisas que realmente você considerava valiosa. O próprio Jesus disse em Mateus 16, verso 24 a 26, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Você quer Jesus? Renuncia a tudo. Em Marcos capítulo 10, a Bíblia conta a história de um jovem muito rico. Ele aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Cristo diz: você conhece os mandamentos? E Cristo cita alguns, e sim, eu sei desde a minha adolescência. E então Cristo fala: pega tudo que você tem, vende, dê o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Aí diz a Bíblia que aquele jovem tinha muitas posses, e por causa de suas muitas riquezas, ele vira as costas para Jesus. Quantos estão abrindo mão do Evangelho por causa das riquezas deste mundo? Quantos estão virando as costas para o reino de Deus, para o próprio Jesus, para obter as coisas deste mundo? O homem, para ficar com aquele tesouro, abre mão de tudo para comprar com o dinheiro da venda aquele campo, porque ele queria o tesouro. E isso nos mostra uma coisa muito interessante, sabe qual é? É uma questão de escolha. Em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, Cristo falou o seguinte: não ajuntem tesouros na terra, onde os ladrões roubam e as traças destroem, mas ajuntem tesouros no céu, onde os ladrões não podem roubar e nem a traça destruir. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. As riquezas deste mundo, segundo as palavras do próprio Evangelho de Jesus, as riquezas são meios e não fins em si mesmos. Mas o reino de Deus é início, meio e fim para a vida de todo aquele que crê em Jesus. Por isso, abra mão daquilo que não vem de Deus. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você considera as coisas deste mundo tesouro para a sua vida, seu coração vai estar nisso. Por isso que muita gente se matando, tendo 5 empregos, sem poder ter paz no coração, para poder juntar dinheiro. Mas para quê? Só para curtir a vida. Tem gente que está abrindo mão da família por causa de riqueza e prazer desse mundo. Por isso, Jesus diz
que se você quer ser feliz, abra o seu coração para Ele, porque Ele disse: eu sou aquele que dou a vida eterna a todo aquele que crê em mim. Em João capítulo 6 Ele falou isso. Por isso, Ele é a maior riqueza para você, para mim, para todos nós. O homem encontrou o tesouro escondido, então ele, considerando, reconhecendo o valor, pegou todos os seus bens, os vendeu, pegou dinheiro e comprou aquele campo para ter direito sobre aquele tesouro. A Bíblia diz que Cristo veio salvar, e todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Abra mão daquilo que não vem de Deus e se renda ao Senhor Jesus, porque só em Jesus você pode dizer: sou realmente feliz. É a maior riqueza para a sua vida, Jesus em seu coração. Vamos orar? Eu quero convidá-lo a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, entregue o seu coração para Jesus, converta-se ao Senhor Jesus, e Ele vai ser o Senhor da sua vida, o bem maior de Deus para você. Oremos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale e continue falando ao coração de cada um nesta ocasião. Oramos a Deus para aqueles que têm buscado, que têm desejado plena realização, e sabemos que só em Jesus. Ó Deus, que nesta ocasião agora em que estamos orando, se há alguém que ainda não se converteu, que diga essa pessoa para Jesus: Senhor, quero que Tu sejas o meu maior bem, a minha maior riqueza na minha vida. Eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, entra no meu coração e me torne plenamente feliz para a glória do Senhor. Eu oro agora como tendo a certeza de que Tu és o maior tesouro para a minha vida, a salvação que vem do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e que de fato você seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.